Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Semana tá começando quente pro Gigante da Colina. Acabou de terminar o jogo treino lá no estádio de São Januário. Vencemos o São Cristóvão por 5-0, um clássico ali do bairro, né? Pra quem é de fora do Rio de Janeiro e não sabe, São Januário fica localizado no bairro de São Cristóvão, então enfrentamos o time que leva o mesmo nome do bairro, um time histórico também, né? São Cristóvão, pra quem não sabe, foi o time que revelou o Ronaldo Fenômeno, o grande Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono do Cruzeiro, né? Mas o Vasco ali não teve pena, ganhamos por 5-0. E é o seguinte, segundo informações do Vasco, né? Vou deixar passando na tela aí uma imagem do jogo de hoje. O Vasco da Gama venceu o jogo treino contra o São Cristóvão por 5-0. A partida foi realizada em São Januário, os gols foram marcados por Sebastião Ferreira, fez 2 gols, Figueiredo fez 2 gols e Alex Teixeira fez 1 gol. A atividade foi dividida em 2 tempos de 45 minutos. Parte do grupo de atletas realizou um trabalho específico antes do jogo treino, que envolveram atividades físicas, técnica e táticas. Bom, pelos jogadores que fizeram gol, acredito eu que o Vasco deve ter feito esse jogo treino com o time reserva, no meu ponto de vista, né? Mas eu acho que é importante, né? Importante para dar ritmo de jogo para quem não vem jogando. A gente teve os gols aí do Sebastião Ferreira, que tá precisando fazer gols ali nas partidas oficiais, né? Eu me lembro bem, ele perdeu um gol claro contra o Corinthians. Eu acho que tá marcando bastante a passagem dele até agora com a camisa do Vasco, né? Tivemos 2 gols ali do Figueiredo. Figueiredo também que vem embaixo, não vem tendo mais oportunidades, né? Depois daqueles 2 jogos que ele jogou de centroavante, jogou de titular como camisa 9. Contra o Corinthians e Atlético Paranaense, onde foram 2 jogos, principalmente o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Figueiredo teve 2 oportunidades claras ali de fazer gols de cabeça, mas ele não conseguiu executar, né? Não conseguiu fazer esses gols das oportunidades que ele teve. E o Alex Teixeira também, cara, que anda em baixa desde sempre, principalmente nessa temporada. Eu acho que nessa passagem inteira, cara, um jogo que eu destaco do Alex Teixeira com a camisa do Vasco foi ano passado contra o Operário, né, que a gente virou aquele jogo espetacular e o Alex Teixeira fez o gol da virada. Mas, cara, depois daquilo, a passagem do Alex Teixeira no geral, não só dessa temporada, mas completa, cara, é muito baixa no Vasco. É um jogador que a gente tem bastante expectativa, né, um jogador que tem experiência na Europa, marcou passagem aqui no Vasco lá em 2009, né, se eu não me engano ele estava aqui, foi quando ele iniciou com a camisa do Vasco, né? Mas o Alex Teixeira tá muito em baixa. Então são jogadores aí que eu acho que é importante. São 3 jogadores que eu acho que não vivem um momento tão bom com a camisa do Vasco, né? E aí se apresentando e fazendo os gols. Então, rapaziada, eu acho que a semana começou quente, né? A gente que tá numa semana de clássico, uma semana muito decisiva, onde o Vasco precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. E eu gosto, cara, eu gosto desses jogos treino, porque é diferente de você treinar ali time titular contra time reserva, porque são jogadores que já se conhecem e tal. E no futebol não é assim, cara. A gente vai afetar o Fluminense, a gente não conhece o Fluminense. Entra dentro de campo ali, tem a teoria que joga assim, mas dentro de campo é outra coisa. Então eu gosto desse tipo de treinamento contra times ali pra você, tipo, são jogadores que você não são acostumado a lidar. Tranquilo? Então, rapaziada, começamos quente, 5-0 aí pro Vascão. E vamos lá que não para por aí. Mas antes eu vou fazer um pedido especial. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Vamos continuar que tem mais notícias pra hoje, né? Vamos lá. Então fala aí, rapaziada. Voltando aí, né? Vamos continuar falando sobre o Vasco. Vou falar um pouquinho agora sobre o clássico, né? O clássico de sábado contra o Fluminense lá no estádio Newton Santos. E as informações sobre os ingressos foram liberadas hoje. E já tem gente conseguindo comprar ingresso, hein? Mas somente para os sócios. A abertura das vendas para sócios começaram hoje, né? Dia 11/9 às 10 horas da manhã. E a venda para o público geral vai ser somente daqui a 2 dias. No dia 13/9 às 10 horas da manhã. Eu acho que o Vasco está fazendo uma estratégia um pouco apelativa, né? Mas daqui a pouco eu compartilho minha opinião com vocês. Vou passar agora os valores dos ingressos, né? Está aí na tela para vocês agora. A gente tem o setor norte por R$ 80, o setor leste inferior por R$ 130, nós temos o setor leste superior por R$ 110, temos o setor oeste inferior por R$ 130, o setor oeste superior A por R$ 110, setor oeste superior B por R$ 110 e para finalizar, setor sul visitante, para a torcida do Fluminense, R$ 80. Nesse momento já foram vendidos 10 mil ingressos, bastante coisa. Agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha opinião referente a essa diferença, né, da data de sócios poderem comprar
e a data que não sócios podem comprar, eu acho um pouco apelativa. Eu acho que a diferença de um dia é o suficiente para você dar o direito, essa vantagem pro sócio torcedor, que tá tudo bem, sabe? Mas 2 dias é muito complicado, cara. Muita gente que não tem condições financeiras para bancar o sócio todo mês, sabe? Ele consegue juntar dinheiro para ir num jogo ou outro. E se você juntou para ir nesse jogo contra o Fluminense, sinto muito dizer, eu acho que vai ser difícil sobrar ingresso. Se a gente for pensar que as vendas começaram hoje, já foram comercializados 10 mil ingressos, cara, provavelmente daqui a 2 dias deve sobrar ali um pouco de ingresso, o restante, sabe? Que são esgotados assim, ó, em segundos. Então eu acho a estratégia do Vasco um pouco apelativa, sabe? Eu não sou muito a favor, mas eu acho que o Vasco, ele visa o melhor para ele, né? Eu digo Vasco, eu digo a SAF, eu digo associativo, visa lucrar, né? Visa ter dinheiro, condições, né? Então é essa a estratégia do Vasco, que eu não concordo de jeito nenhum, né? Eu acho que a diferença é muito grande de 2 dias. E falando um pouquinho sobre o estádio Newton Santos, né? O ingresso mais barato ao setor norte, por R$80. Cara, eu vou dizer para vocês, se vocês estão pensando em ir nesse jogo, você é sócio, cara, não vá de norte, cara. É um setor que eu acho horrível no Newton Santos. Quem conhece sabe. Para quem ia de fora do Rio de Janeiro, sabe, nunca frequentou o estádio Newton Santos, eu vou explicar para vocês. O setor norte fica atrás do gol. E, cara, tem um grande problema ali no estádio do Newton Santos, que é a pista de atletismo, né? Então o setor norte, que fica atrás do gol, fica muito distante do campo. Bem mais distante do que o setor leste, do que o setor oeste, sabe? Então é um setor horrível, cara, horrível. Eu já critiquei muito o Newton Santos, sabe? Eu não tô criticando internamente o Botafogo, não tô criticando... Não, é o estádio, é um problema do estádio, porque ele é um estádio que foi feito pensando no Pan-Americano, né, que teve aqui no Rio de Janeiro, e é um estádio olímpico. Mas, cara, pra assistir jogos, cara, eu acho um dos piores estádios do Rio de Janeiro. Então eu compartilho essa ideia com vocês. Caso você queira ir num jogo, não vá de norte, cara, porque é horrível. Fica ali no setor leste ou fica ali no setor oeste, seja inferior ou superior. Essa é a dica que eu posso dar pra vocês. E tá aí, galera, tá passado aí, você vai no jogo, você não vai no jogo? Escreva aí nos comentários e tá compartilhado com vocês, tranquilo? E galera, vou falar agora um pouquinho sobre mais uma novela, né? Mais um capítulo, aliás, dessa novela de São Januário bloqueado, né? O Vasco que articulou mais uma vez, mas eu vou explicar pra vocês já. Antes eu vou falar o acontecimento que teve hoje lá em São Januário, né? A foto já tá aí na tela para vocês. Aconteceu uma reunião entre a diretoria do Vasco e representantes das torcidas organizadas do Vasco. O encontro serviu para debater questões ligadas à liberação do estádio de São Januário e celebrar uma declaração coletiva de compromisso de conduta ética. No documento assinado, os representantes das torcidas organizadas se comprometeram ao cumprimento das normas vigentes expedidas pelas autoridades públicas. Respeito, igualdade, inclusão, transparência, não violência, preservação da história, dos ideais, do patrimônio e das conquistas do Vasco da Gama. O compromisso firmado será encaminhado ao Ministério Público. Então é mais uma ação do Vasco aí, né, junto ao Ministério Público. O Vasco, que eu já falei para vocês nos últimos vídeos, né, tem feito bastantes coisas. A gente tem a mudança das catracas de São Januário, né, que agora aceita a biometria. Tem a parte ali de face também, né, de leitura facial. A gente tem também as mudanças ali na saída de São Januário, porque quem conhece sabe também, é muito apertadinho para você sair de São Januário, muito espremido. Então aparentemente o Vasco vai aumentar o número de saídas ou vai expandir as saídas que tem hoje, né? E entre outras coisas, a gente tem manifestações, né, de torcedores, de pessoas famosas, pedindo a liberação de São Januário, cara. Então, eu acho que o Vasco tá fazendo tudo o que é possível para jogar novamente no nosso estádio. Eu acho muito injusto o que vem acontecendo com o Vasco. Eu nunca vi nada parecido acontecendo com outros times aqui do Brasil, sabe? Então eu acho que apelaram demais com a gente. Mas infelizmente é aquilo, cara. É a frase padrão do torcedor. É contra tudo e contra todos. E complementando, né? Hoje teve uma audiência pública na Alerj com os bombeiros, a Polícia Militar e a Suderj se manifestaram favoráveis ao retorno dos jogos com o público em São Januário. Então aí é mais um fator positivo, né? Eu acho, cara, com todos esses levantamentos do Vasco, com tudo isso que aconteceu na Alerj hoje, da reunião de bombeiros, polícia, entre outras organizações, cara, não tem como São Januário continuar bloqueado, sabe? Eu acho que dificilmente o Ministério Público
vai continuar com esse veto. E eu espero muito, cara, que o Vasco contra o Coritiba consiga jogar no nosso estádio, né? Nosso estádio de direito, cara, que infelizmente não estão permitindo o torcedor vascaíno comparecer na sua casa, não é? Então é complicado, rapaziada. É complicado, mas aparentemente é como eu tinha dito no vídeo de ontem. Estamos na reta final dessa novela, cara. Estamos na reta final. E vamos lá, cara. Hoje, cara, foi compartilhado pelo jornalista Jorge Silva, se eu não me engano o nome dele, do Lance, a agenda da semana do Vasco, cara. Eu adoro ver esse tipo de coisa, sabe? É bobeira, mas eu gosto de compartilhar com vocês. Então vamos lá. Segunda-feira hoje, né? Esse jogo treino contra o São Cristóvão. Terça-feira, amanhã, vamos ter treino no CT Moacir Barbosa. Na quarta-feira, dia 13, vamos ter treino no Newton Santos. Aquele treino que eu tinha falado para vocês ontem, né? Só que, infelizmente, parece que vai ter só um treinamento no estádio Newton Santos, não vão ser dois, como eu tinha falado. Na quinta-feira, vamos ter treino no CT Moacir Barbosa. Na sexta-feira também. E no sábado, o jogo, né? Dia 16, Vasco Fluminense, no estádio Newton Santos. E domingo, treino, mais uma vez, no CT Moacir Barbosa. Então, rapaziada, cara, é interessante compartilhar com vocês essa agenda do Vasco, sabe? Eu gosto de saber o que o time tá fazendo, eu tenho essa curiosidade como torcedor. Então aí foi compartilhado pelo jornalista Jorge do Lance, né? E eu achei bem legal, cara. Aí mudou um pouquinho, né? Eu tinha comentado que o Vasco faria 2 treinos lá no campo, no tapetinho, né, do Botafogo, mas vai ser somente um treino. E, cara, 2 treinos eu acho que seria até demais, né, cara? Acho que seria até extrapolar. Eu acho que iria extrapolar um pouco. Sabe, o John Textor lá liberar 2 treinos pra gente no estádio Newton Santos. Mas o Vasco pelo menos conseguiu 1. E eu acho muito importante pra gente ter, vamos dizer assim, aquela vantagem de ter mais conhecimento do gramado, né? Como eu tinha falado ontem. A gente chegar no clássico com alguma vantagem, já que o mando de campo é nosso, sabe? Acho que a gente não pode chegar, vamos dizer assim, cego no estádio junto com o Fluminense. Porque o Fluminense também não é acostumado a jogar no Newton Santos. Nem o Vasco, então seria um estádio neutro para os dois. Então acho que a gente tem que exercer essa vantagem de ser o mandante do jogo, não é? Sim, vamos ter 90% do público na arquibancada, mas é aquilo, é dentro de campo que sai o gol, e são os jogadores, cara, que exercem, vamos dizer assim, a atividade de fazer o seu time ganhar ou fazer o seu time perder, né? Então a gente tem que ter alguma vantagem quando a gente exerce o mando de campo. Então vamos lá, rapaziada. Agora para finalizar, né? Zé Gabriel está de volta após suspensão. Zé Gabriel, que não jogou contra o Bahia, fez muita falta, né? Se a gente for pensar que o Medel não fez uma boa partida, mas para felicidade de muitos, e eu acho que tristeza de alguns poucos, tem gente que ainda critica o Zé Gabriel está de volta para a gente fazer aquele meio campo que vem dando certo nos últimos jogos, né? Arid Prachetes, Paulinho Paula e Zé Gabriel. Então, Zé Gabriel, toda a sorte do mundo para você. E, rapaziada, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu consegui compartilhar com vocês as principais notícias do Vasco para hoje. Caso você tenha curtido o conteúdo, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, cara. Não custa nada, é de graça. Ajude um vascaíno aí, deixa o like, escreva na barra de comentários, que vocês me ajudam demais, tranquilo? Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e amanhã tem mais vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis. Valeu!